Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CastCast. Hoje vamos falar sobre os 30 anos da Lei 8935 de 94, recebendo o Dr. Vitor Moraes, presidente da Arpen Ceará. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez para trocar uma ideia sobre os registros públicos. Vitor, é uma alegria para nós a comemoração de uma lei tão importante, são 30 anos da Lei 8935. Ao lado, uma campanha que já é sucesso, a campanha Cartório é Serviço. Eu queria que você falasse em relação aos 30 anos, a importância dessa lei para o registro civil. O que é que você traz de importância, de mudanças que foram significativas para o registro civil? Pois é, a gente está comemorando, está feliz, né? A gente tem conseguido nesses 30 anos evoluir bastante o registro civil das pessoas naturais, ampliando, né, o acesso das pessoas à cidadania. Então, a Lei 8935 ela já é fruto da Constituição Cidadã, né? Ela vem pós-88, então a gente tinha antes a Lei de 6.573, de 73, que continua existindo, só que a Lei 8935 ela veio para ratificar e melhorar, trazendo tudo para dentro dessa nova visão democrática de país, de sociedade, e veio para regulamentar ainda mais e trazer mais direitos para a população e mais segurança para o notário e para o registrador. Então, ela é extremamente benéfica. Posteriormente, com o CNJ, ele veio para trazer mais regulamentação, o que tem sido feito sempre em prol da cidadania. E o registro civil das pessoas naturais, nestes 30 anos, eu brinco, né? Saímos de ilhas isoladas para um grande mundo interligado, aonde a gente tem buscado facilitar cada vez mais o atendimento da população. E temos conseguido fazer isso sem exclusão da população mais carente, o que é importantíssimo, né? Então, a gente criou-se um sistema, que é um sistema que consegue fazer o atendimento de todos, e isso com a capilaridade que continua grande, principalmente por conta da tecnologia e com a ampliação dos direitos do cidadão. Você muito bem falou em relação aos serviços gratuitos. Você poderia exemplificar na atribuição de registro civil o que é que a população tem de gratuidade? É tanto que a campanha Cartório é Serviço, ela tem promovido várias ações demonstrando para a população os serviços que estão disponíveis de forma gratuita. Sim, pois é, as pessoas, às vezes, eu brinco, né? Falta um pouco de propaganda, por quê? Porque as pessoas não conhecem e a gente, na verdade, precisa se mostrar. Até para a pessoa saber dos direitos que ela tem, onde ela pode se socorrer, e nós somos uma ponta de atendimento, né? Para socorro, para auxílio da população. E hoje, o Registro Civil das Pessoas Naturais, ele já vinha nessa toada, neste caminhar ampliativo, né? Da concessão de direitos para as pessoas. E isso tem sido ampliado praticamente para todos os serviços. Então, hoje, uma pessoa ela pode... todas vão ter, por exemplo, o seu registro de nascimento de forma gratuita, a primeira via, independente de qualquer coisa, o registro de óbito, o registro que é essencial, né, principalmente para os familiares ali, e para a sociedade como um todo poder se organizar. Infelizmente, é um evento não desejável, mas natural e o que ocorre com todos, né, o destino de todos. Então, a gente precisa, de alguma forma, regulamentar isso, e todos têm isso de forma gratuita, independente da condição financeira. Mas, para aqueles que são hipossuficientes, para aqueles que não têm condições de arcar com o serviço, e principalmente aqueles mais marginalizados, pessoas ali que, infelizmente, estão em momentos de uso de drogas, ou por algum motivo está à margem da sociedade, ela não fica invisível aos olhos do registrador, né? Todos vão ter os devidos socorro, pelo menos na parte registral, para que o Estado as enxergue, né? Então, ela passa a constar ali dos nossos relatórios. A gente tem feito uso da tecnologia. As centrais nacionais foram criadas por leis, pelo judiciário, para exatamente termos uma visão do todo, uma visão maior, uma visão mais ampla, e
enxergarmos essas pessoas. Então, todas essas pessoas, elas hoje conseguem, por exemplo, tirar uma segunda via, a gente já vai incluir o número do CPF, que hoje é um número único da pessoa, e com esse número ela vai conseguir ter, por exemplo, a inscrição ali no CAD único ou em algum outro órgão de assistência social, e ela também terá ali uma possibilidade de ser atendida, por exemplo, no SUS, com inscrição ali no cadastro do SUS, e todas as outras necessidades dela, inclusive, por exemplo, com retificações ou alguma outra necessidade de fazer uma atualização no registro dela, ou até uma alteração mesmo, e ela consegue fazer isso. Mesmo sendo suficiente, ela não tem esse direito negado, né? A gente consegue hoje atender em tempo hábil, né, às vezes tem alguma necessidade de alguma documentação, a gente pede, a gente ajuda, a gente corre atrás, mas a gente, mantendo a segurança jurídica, a gente consegue promover as adequações e alterações necessárias nos registros dessa pessoa, e hoje de forma interligada. Então, a gente já comunica, por exemplo, ao INSS, a gente já comunica à Central Nacional, que se comunica com vários outros órgãos, e aí todo mundo é uma rede de apoio, onde todo mundo passa a ter ciência mais ou menos online daquela alteração que ocorreu. E isso é bom, porque aquela pessoa, às vezes, não precisará fazer um caminho tão longo para poder alcançar aquele direito desejado, por exemplo, numa eventual retificação do nome, que precisa fazer um link com o pai dela para uma pensão, ou qualquer coisa similar. Mas o fato a gente está fazendo a campanha Cartório Serviço para mostrar para a população exatamente essa possibilidade, né, que as pessoas estão tendo, independente da sua situação, da realidade. Logicamente que os serviços públicos são prestados por um ente privado, então são serviços pagos, mas são valores módicos, são valores muito inferiores à grande maioria dos serviços que a pessoa precisaria utilizar em outros locais, e para aqueles que não podem pagar, ainda assim, a gente consegue fazer com isenção, para que ela não perca um benefício ou não tenha uma dificuldade maior. A gente está ali para ajudar, os cartórios estão aqui para ajudar a população, e isso está sendo mostrado nessa campanha Cartório Serviço. Isso. Além dos mutirões que a ARPEM Brasil, a ARPEM Ceará se mobilizam sempre em relação à questão da invisibilidade, que você muito bem falou aqui, a questão do primeiro registro, que muitas vezes aquela pessoa ela não tem os seus direitos, exatamente porque ela não existe perante os nossos livros públicos, que hoje são livros que são modificados e alterados por sistemas, por centrais, que antes, que você como muito bem pontuou, eram ilhas que hoje se interligam, que hoje vieram para facilitar a vida do usuário. Né? Então, a ARPEM ela tem esse trabalho de bastante, muito importante e significativo para a população, porque ela vai até a população para poder levar um direito que muitas vezes ela nem sabe que existe, como é o registro de nascimento, não é isso? Isso, principalmente o registro tardio, ou até mesmo mutirões que a gente faz de reconhecimento de paternidade, resolvendo situações, né, familiares, porque normalmente são questões sensíveis que tocam a família, e a gente ali vê que aquela pessoa não é uma pessoa invisível, ela é um ser humano como todos nós, e ela tem uma história, e essa história precisa estar ali refletida, e às vezes é muito legal porque não é só botar o nome de mais um pai, de avós ali numa pessoa. A gente pega casos, às vezes, de genitores, ou progenitores, às vezes um pai com 80, 90 anos que está lá finalmente colocando o nome dele no registro de um filho que já tem 60, que já tem 65, e não são poucos os casos. Então, são pessoas que ali têm toda uma história por trás, e ali ocorre até curas familiares, e muita coisa bonita, que a gente acaba testemunhando e muitas vezes auxiliando, fazendo com que ocorra, e aquela pessoa passa a ter os direitos dela, por exemplo, de herança garantidos, né? Ou às vezes o neto, às vezes há uma reaproximação familiar. São histórias muito bonitas, e também outras histórias que às vezes nem uma paternidade biológica ou uma ascendência biológica. A gente tem casos, por exemplo, dos socioafetivos. Hoje é possível a gente fazer inclusão de um pai que foi o pai de verdade, foi o pai de fato, né? A gente brinca, pai que criou. Então, às vezes a pessoa foi criada há muitos anos por aquele pai, por aquela mãe, e na verdade era o pai de criação. Era o pai emprestado, era o pai que... Né? E aí, hoje, há essa possibilidade da gente transformar ou de incluir no mundo jurídico, nos livros, essa realidade fática, né? E sem precisar de
fazer uma falsa declaração, eu sou pai, mas não é não, eu não sou pai biológico, mas eu sou pai socioafetivo, eu sou pai de fato. E ali todo mundo concorda, a gente faz o trâmite necessário, mas a pessoa consegue fazer essa inclusão. E isso é algo também muito satisfatório, porque a gente consegue trazer para o mundo jurídico e conceder benefícios legais para uma pessoa que às vezes não teria. E às vezes, eu já peguei alguns, não foram poucos casos, onde a pessoa no final, às vezes uma mãe socioafetiva, um pai socioafetivo, fala assim, graças a Deus, agora eu já posso até morrer tranquilo. Às vezes é uma pessoa muito idosa, fala, não, que é isso, senhora, o senhor ainda vai ver muitos anos. Ela fala, não, meu filho, mas eu tinha muita preocupação, porque esse meu filho aqui, eu cuido dele, é meu filho, e às vezes se eu morresse, não ia ter nenhum direito, e agora ele vai passar a ter, porque ele é filho igual aos outros. E assim a gente consegue regularizar situações fáticas, né? Isso tudo vem trazendo uma pacificação social. A verdade é isso. Eu falo quando as funções dos tabelionatos, dos registros, não só de prevenir litígios, né? Mas a gente tem que trazer essa pacificação social. E a gente consegue evitar problemas futuros, porque ali há a segurança de um ato registral por quem detém fé pública que está registrando ali. A gente não fez aquilo de forma aleatória. Aquilo lá teve uma entrevista, aquilo lá a pessoa foi ao cartório, a gente conversou, e seguiu todo o trâmite determinado pela norma, pela legislação em vigor, e praticou o ato, gerando uma paz, uma tranquilidade para quem está ali conseguindo alcançar aquele direito e por aquele que conseguiu transferir o direito, digamos assim, que seria quem está entrando como pai naquele registro. Então, são coisas que trazem muita satisfação, e esses multirões que a gente faz exatamente para que mais pessoas possam saber disso. Então, e as multirões têm feito tanto sucesso, têm dado tanto resultado, que o CNJ tanto colocou como norma, como provimento e transformou em dia nacional, né? Por exemplo, da questão do registre-se, né? Que é para as pessoas conseguirem os seus registros, e vai ser uma campanha anual. Fora outras muitas campanhas que temos feito anualmente, e a gente conseguiu, e aí aqui eu agradeço mais uma vez ao Judiciário Cearense, ao Legislativo do Estado do Ceará, ao Executivo do Estado do Ceará, que de forma absolutamente sensível eles conseguiram entender. Por exemplo, nós passamos uma lei no ano passado que conseguiu trazer um pouco, uma reserva, porque a gente tem recursos para fazer um mutirão, por exemplo. Então, a gente tem um respiro e consegue fazer aquele mutirão, que antes a gente tinha mais dificuldade. Então, isso tudo é em prol de levar conhecimento dos nossos serviços para a população, e fica aqui o nosso agradecimento, e continuaremos fazendo, se Deus quiser. Demonstra a participação do cartório na vida das pessoas, né, Vitor? Desde quando nasce, né, no casamento, no falecimento. Isso pode parecer até um clichê, mas quando você observa a função do cartório na sua vida, você tem a certeza que ele vai estar presente em tudo. É uma compra, é a casa própria, é um negócio jurídico que você formaliza, o reconhecer de uma paternidade, é você poder alterar seu nome, que é outra ação também promovida pela associação, né, em que você dá essa dignidade que muitas vezes a pessoa não se enxerga como Joana, mas sim como João, e isso tem que ser respeitado, que é um direito que a pessoa tem, e o cartório ele facilita a vida do usuário, levando a capilaridade que o cartório tem que estar presente em todos os municípios, em distritos, aqueles distritos mais longínquos, fazendo esse atendimento, prestando consultoria muitas vezes, orientação, e isso é importante para a sociedade, porque você tem um canal ali muito próximo. Não é isso, doutor Vitor? Exatamente. Os cartórios estão ali para ajudar, tá? Às vezes eu brinco, o pessoal fala assim, é burocrata, é batedor de carimbo. Não, isso aí se foi, não é mais, pelo menos nunca vi assim, porque hoje a gente está aqui para tentar exatamente auxiliar. E muitas das conquistas que vêm sendo feitas é porque a gente trabalha, por isso que eu falei que essa campanha Cartório Serviço é interessante, mas nós trabalhamos muito mais nos bastidores. Então a gente está ali levando este convencimento e este conhecimento, primeiro para quem tem o poder decisório. Então, a gente vai até o Legislativo e fala, olha só, essa norma aqui é importante. Vai para o Judiciário, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Tribunal de Justiça, e fala assim, olha, qual o problema de conceder esse direito para a população? Por que ela, por exemplo, é uma questão muito simplória, mas vamos lá, houve uma mudança quando veio o Código Civil, falou assim, a pessoa quando casa, ela não pode mais tirar um sobrenome, ela só pode acrescer o sobrenome
do marido ou da esposa, né, do outro cônjuge. Aí eu falei, mas ela já tem um nome gigante, mas ela quer acrescentar, ou ele quer acrescentar o nome do outro cônjuge, mas queria tirar um dos nomes do meio, qual o problema? Porque qual é o prejuízo? Se a gente não está tirando todo o nome da ascendência familiar dela para ela não perder o vínculo, né? Afinal de contas, o sobrenome é raiz familiar. Mas a gente não está tirando na totalidade. Vamos conceder esse direito. E ali a gente vai sempre conversando. Por exemplo, foi dado o direito pelo Supremo Tribunal Federal uma pessoa transexual alterar o seu nome e o seu gênero. Mas e a pessoa cis? E a pessoa que não é transexual, mas ela não se identifica com aquele nome? Eu conheço casos clássicos de pessoas que eu conheci ela por um nome, mas o nome de registro dela era outro. E aí ela tinha vergonha daquele nome, ela não se identificava, aquilo não fazia bem para ela. Se o outro tem direito, por que não dá para esse também? Qual é o problema desta pessoa também ter direito? Ela também está sofrendo ali, ela também precisa resolver essa questão dela. Então, vamos pegar esse nome, permitir. Graças a Deus, conseguimos. Então, e assim a gente vai tentando, sempre com muita conversa, com muito diálogo, tentando ampliar o rol de direitos, né, dos cidadãos. E a gente, por isso fomos chamados de ofício da cidadania pelas últimas leis. E é o que a gente tenta fazer, porque é a nossa função. Não só pacificar, mas ajudar a ampliar os direitos de cidadania de todo brasileiro. E é importante essa luta das associações, dos registradores, em buscar sempre acompanhar a evolução da própria sociedade, dos direitos. E essas leis, tanto a 8935 como outras que regulamentam a atividade do direito notarial e registral, elas contribuem para que isso seja concretizado. Isso é de suma importância. E, assim, é com muita alegria essa campanha, que já tem sido um sucesso, Cartório e Serviço, porque são ações para demonstrar para a sociedade o que realmente nós fazemos, que é um serviço bonito, não só em relação à questão da dignidade da pessoa humana, quando a gente fala dessas pessoas que desejam alterar o nome por não se identificarem, mas também a questão de outros direitos que são facilitados, que estão disponíveis para a sociedade de forma célere, de forma rápida, que você tem ali um acesso, você vai ao cartório, você já busca informação, você já vê a documentação. A questão de burocracia, isso aí não existe mais. Os cartórios pós-pandemia, eles conseguiram, durante a pandemia, fazer um atendimento à altura, né, do que necessitava naquele momento e aperfeiçoou o atendimento através das centrais, como você já comentou. Inclusive, esse acesso é um acesso universal. De onde você estiver, você vai ter acesso a essa plataforma e vai solicitar o que você deseja, o que você precisa naquele momento. Exatamente. A gente tem lutado pela interoperabilidade, né? A gente está trabalhando arduamente e eu brinco que se a gente tivesse um pouquinho mais de recurso, a gente ainda estaria indo mais longe. Mas nós temos uma demanda hoje, por exemplo, na Central do Registro Civil, que é uma central nacional, que ela, de vez em quando, ela sai do ar por excesso de acessos, porque é todo mundo querendo pegar informação ali. Existe um software ali, um programa chamado Sofia, que ele é um meta-buscador, que ele pega várias informações e até, por exemplo, a Sociedade de Cardiologistas pediu acesso para eles poderem tentar entender quantas pessoas, por exemplo, estão morrendo por infarto. E por que isso está acontecendo? Olha, de X morte, olha, o percentual de óbitos por tal causa está aumentando. Ou seja, todas essas informações, desde a pandemia, elas vêm. Eu lembro que o consórcio de imprensa pegava as informações para manter atualizados os dados sobre a Covid no Brasil, naquele período pandêmico, da gente. Por quê? Porque todo mundo parou. A gente não, porque a gente não podia parar. Os registros precisavam ser feitos até para a gente poder ter bases, ter estudo, ter ferramenta para poder combater e avançar ou atacar aqueles problemas ou avançar naquelas áreas onde a gente precisava avançar para tentar dar o melhor atendimento para a população. E aí a tecnologia é nossa aliada. E temos buscado incessantemente ampliar essa operabilidade para quê? Para que uma pessoa possa, na Tailândia, nos solicitar um serviço. Né? Recentemente, fechamos o convênio com o Ministério das Relações Exteriores, e aí são casos muito interessantes. Então, por exemplo, uma pessoa hoje ela pode, mesmo estando longe, conseguir
pedir um serviço junto ao consulado lá ou junto à rede mundial né, da internet. Se ela conseguir, de alguma forma, por exemplo, tem um GovBR, que facilita bastante, uma assinatura digital, uma assinatura avançada, ela consegue fazer vários pedidos, né? Mas aí você fala, mas já chegou ao mundo perfeito? Não, estamos batalhando para isso. Ainda existem casos, por exemplo, interessantes que a gente ainda não tem como resolver, depende de um terceiro, mas, por exemplo, porque vieram me perguntar, por exemplo, e se o pai for estrangeiro, está lá no exterior e quer reconhecer, como é que faz? Foi engraçado que eu até conversei com um consulado sobre isso, e aí eu falei, olha, isso aí é um problema que vocês vão ter que resolver, porque, infelizmente, o consulado hoje não pode atender o estrangeiro. Então, são coisas... Mas e aí? Mas está vinculado ao interesse de um nacional. Vamos tentar atender esse estrangeiro também? Ou não? Como é que a gente faz? Como é que não faz? E aí a gente vai trazendo os casos concretos para a gente tentar ampliar ainda mais, para atender, ser um serviço universal, realmente, atendemos todos, né? Hoje a gente está tentando ampliar para atender cada vez mais nacionais e se tem interesse de um nacional, e também estrangeiro, aquele que aqui chega, né? E são todos muito bem-vindos, e a gente tem que tentar atender as necessidades de todos, e os casos vão aparecendo, e a gente vai correndo para tentar regularizar, mas muita coisa não depende da gente, né? A gente é o braço administrativo, mas às vezes precisa de uma lei, e aí a gente vai conversar com o legislador, a gente precisa de uma norma do CNJ, ou de uma decisão judicial, e a gente busca isso exatamente tentando dar o maior acesso possível a todos que necessitam dos nossos serviços. Isso que é importante. Vitor, eu gostaria de agradecer sua participação. Você sempre engrandece os nossos episódios com as informações, com as novidades. E sinta-se convidado para outros episódios, para a gente debater outros assuntos. E gratidão pela disponibilidade, pelo carinho que você sempre tem com o CartCast. E eu que agradeço, parabenizo o CartCast cada vez melhor. E só tenho a agradecer a paciência do ouvinte, e me ouvir, às vezes eu falo demais, mas que a ideia é tentar construir e crescer. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais!